Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Só bênção, né? Só vitória. O Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus está na sua batalha, está na sua prova, está na sua luta para te fazer um crente aprovado. Vamos estar meditando aqui nesse dia em Marcos, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versos 40, que está dizendo assim: E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Louvado e engrandecido seja o nome deste Jesus bendito. Santo Deus, eterno Senhor da glória. Deus de graça, de força, de poder, de grandeza. Te louvamos por mais esta oportunidade, Senhor. Te peço que venha falar com todos nós. Espírito Santo de Deus, toma esta palavra que lemos e venha confirmar nos nossos corações a tua santa ministração. Eu te peço no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Aqui está a cura de um leproso. O Senhor Jesus estava ali para as bandas de Cafarnaum, né? Glória a Jesus, fazendo muitos milagres, expulsando os demônios, curando até a sogra de Pedro, aleluia. Nessa passagem por ali, até a sogra de Pedro, que estava com a febre muito alta, foi curada. Aí, de repente, aproxima dele, ele deparou com um leproso. Esse leproso, né? Reconhecendo, certamente era um leproso judeu, como era Bartimeu também, né? O cego Bartimeu. Ele conhecia que aquele homem era o Filho de Deus, era o Senhor Jesus. Tanto é que ele falou com tanta convicção, sabendo que ele poderia dar fim na sua lepra, dar fim na sua enfermidade, resolver aquele problema. Então ele disse, ele chegando, prostrou-se de joelhos. Veja que ato, né? Que reverência, aleluia. Chegou até os pés do Senhor, prostrou ali, ajoelhado, e fez esse pedido, dizendo: Senhor, se tu queres, tu pode me tornar limpo. Era meio que ele dizer: está na sua vontade, se você achar por bem, o Senhor me cura, mas o Senhor pode, o Senhor tem esse poder. Era mesmo que ele estivesse falando assim: se tu queres, o Senhor pode, o poder está nas tuas mãos. Então ele implorava por ajuda. Olha que vida de leproso, até os dias de hoje, não é fácil. Meu Deus do céu. Gente, a cura de um leproso é tirar ele de uma grande tribulação. É? Quando um leproso ele é curado, meu Deus do céu, é tirar de muito sofrimento. E aquele homem prostrado lhe fazia esse pedido. Diz aqui a palavra de Deus, a palavra que nós lemos, que o Senhor se moveu com aquele ato de adoração. Jesus se moveu de íntima compaixão. E Jesus falou assim para ele: pois não, eu quero. Pode ficar limpo aí agora. Aleluia.
Imediatamente a lepra bateu em retirada, e aquele homem se tornou puro novamente, sua pele totalmente restaurada. Olha, a lepra é uma enfermidade que vai consumindo os membros, dedo, unha, pele, vai tudo caindo, tudo se desfazendo. Outra coisa, os leprosos não viviam em comunidade, não. Eles tinham que viver em vila separada, porque era uma doença contagiosa que passava. Além disso, era uma doença que fedia, trazia aquele bafo fedorento. Até ruim de se ver, né? Porque não é bom você olhar para um corpo leproso, dá muita dó daquela pessoa, você vê a enfermidade comendo a pessoa em vida. É como se fosse soda na pele que vai devorando tudo. Então, aquele homem pediu para o Senhor, se ele quisesse, ele podia tornar ele limpo daquela enfermidade. E o Senhor disse: eu quero, aleluia, ser limpo. Está falando a palavra do Senhor. Após o Senhor ter curado ele, o Senhor advertiu ele que não contasse para ninguém, que fosse lá ao sacerdote e oferecesse a oferta que Moisés tinha determinado. E aquele homem saiu da presença do Senhor Jesus. Mas ele começou a contar para todo mundo na estrada. Aleluia. Ele foi contando para todo mundo o que é que o Senhor tinha feito com ele. E juntou tanta gente que o Senhor já não podia mais ficar na cidade. O Senhor tinha que sair para os desertos, para os lugares fora, porque o acúmulo de pessoas era muito grande. Então o Senhor ia para aqueles lugares mais amplos, e ali ele pregava, ali ele curava, ali expulsava os demônios. Todas as pessoas que chegavam acometidas de males e de enfermidades, aquelas pessoas eram libertas e eram curadas na hora. Louvado seja Deus. Então, a lepra, nos dias de hoje, no sentido espiritual, a lepra simboliza o pecado na vida do homem, que vai destruindo a vida do homem aos poucos. Uns morrem na metade da idade, outros morrem mais velhos. Mas o pecado destrói o homem e destrói a mulher. E outro, o pecado também fede. Ele cheira mal as narinas do Senhor, assim como a lepra também cheirava mal. Glória a Jesus. A lepra era uma enfermidade, a pessoa se tornava uma pessoa impura. A pessoa era uma pessoa que ficava longe justamente por causa disso. E não podia estar no meio da sociedade, vivia isolado. Então representa o pecado nos dias de hoje. O pecado também separa o homem da sociedade, separa o homem da comunidade cristã. Você pode ver que um homem pecador, dificilmente ele vai numa igreja. Ele sente vergonha dos seus pecados. Tem pessoas que cometem tantos pecados que alguém diz, não, isso aí não tem mais jeito. Quer dizer, a lepra já está instaurada, glória a Jesus. Então, a lepra cheirava mal, o pecado cheira mal. A lepra era contagiava e contagia, o pecado também contagia, passando de um para o outro. Um vai chamando o outro para os maus ambientes, vai passando para a sociedade. Então as pessoas têm que viver separadas. O homem no pecado, ele vive separado do Criador. Ele vive separado da família do Senhor Jesus. Se torna uma pessoa isolada. Aleluia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o pecado, que nos dias de hoje é a mesma lepra, que destrói a saúde do homem, destrói a vida espiritual do homem, faz separação entre o homem e Deus. Aleluia. E assim como o Senhor Jesus purificou aquele homem, o Senhor purifica qualquer um dos seus pecados.
Ele quer fazer do homem e da mulher pessoas puras, livre desta lepra, livre desta doença, livre deste mal do século. Aleluia. O Senhor Jesus é o mesmo, ele não mudou. Ele quer curar a sua lepra espiritual, o pecado, a vaidade. Aleluia, as suas impurezas, que a lepra se tornava um homem puro. Por isso que ele não fazia parte da sociedade. O Senhor Jesus quer purificar os nossos pecados cada vez mais, quer colocar nós ao lado de Deus cada vez mais, quer restaurar a sua autoestima. Aleluia. Quer te dar, tirar o medo de morrer. E o homem que se achava perdido, ao Senhor restaurar ele desta lepra, ele se acha uma pessoa, já não é mais perdida, glória a Jesus, já se acha amparado. Então, esta é a lepra dos dias de hoje, o pecado que consome o homem, que cheira mal as narinas de Deus, que traz impureza na vida do homem, que separa o homem de Deus. E só o Senhor Jesus pode curar homens e mulheres desta lepra. Ei, aleluia, eu quero te falar uma coisa. Naqueles dias eram alguns que tinham lepra. Hoje é a humanidade inteira, é o planeta Terra inteiro leproso. Aleluia, o Senhor chama os leprosos. Eu quero te fazer limpo, glória a Jesus. O Senhor vai se mover de íntima compaixão e vai curar a sua lepra. Se você é uma pessoa leprosa, ainda não se converteu, não arrependeu dos seus pecados, o Senhor te purifica, quer te colocar ao lado de Deus. Basta, chega de viver separado, longe de Deus, longe da comunidade santa, glória a Jesus. Venha estar entre nós, venha fazer parte, aleluia, do cristianismo, venha fazer parte da família cristã. Que o Senhor abençoe a todos. Fica aí essa reflexão para nós, para o nosso alívio espiritual. Que o Senhor abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.